Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalha, Dev Multitask, e hoje eu vou falar até sobre o título do canal aqui, né? Dev Multitask. O que é um Dev Multitask? Vale a pena ser um Dev Multitask? Vamos falar disso. Bom, o nome do canal, né, tá muito ligado aí. Acho que uma coisa que eu costumo fazer assim na minha carreira, né, como um todo, e que eu sempre aconselho aqui as pessoas também fazerem isso, né? Então, assim, o que seria, o que eu chamo, né, de ser um cara que é um Dev Multitask? É um cara que ele tem, assim, um foco principal, né? Mas ele não deixa de fazer o básico das outras coisas, tá? Então, por exemplo, vou falar aqui do meu caso, né? Eu sou uma pessoa mais focada em back-end, né? Então eu tenho ali uma linguagem de programação principal, né? No meu caso é o Java, né? Você deve ter visto aqui bastante conteúdo aqui no canal. Tenho também bancos de dados, né? Acho que também faz parte aí das ferramentas, né? Com quem trabalha aí com back-end. Então, banco de dados também eu tenho como foco um principal, né? Que é o Oracle, né? E como não relacional, aí eu como documento eu gosto do MongoDB, né? Mas assim, acho que é importante assim você saber do básico de como trabalhar com os outros, né? Então assim, você pode não ser você tem uma linguagem principal, mas você tem que saber, no meu caso Java, tem que saber pegar um código lá de Python, dar uma olhada e entender o que está acontecendo, né? Talvez eu não seja capaz de fazer uma manutenção com pouco tempo, que tem que subir em produção, uma coisa assim. Mas você olhar, você entender, acho que isso é o que o Dev Multitask deve fazer, tá? Isso também, esse conceito você pode estender também, tá? Então assim, eu estava falando aqui de back-end, mas aí você tem as outras áreas, né? Você tem, por exemplo, ainda meio um pouco de back, né? A parte mais relacionada à infra, então a parte, sei lá, instalação de um sistema operacional, ou a parte de segurança, aí vem lá uns conceitos de criptografia, né? Tá? Tem até aqui a playlist, né, Java Seguro aqui, que eu até falo uma coisas mais relacionadas à criptografia. Mas assim, os conceitos básicos que vale para qualquer linguagem é muito importante saber. Tá? Isso que eu acho que o cara que é multitask, ele não fica focado só em uma coisa, né? Ele sabe também o básico de outras, tá? E também, assim, eu acho que ele deveria também saber pelo menos fazer alguma coisa em front-end ou algum framework que pega um bootstrap, alguma coisa, ele tem que saber entregar o mínimo, né? Essa é a minha opinião. Agora, o que você tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, como eu já disse aqui, eu aconselho, né, que as pessoas sejam multitask, assim como no canal aqui, né? Saiba aí um pouquinho de cada coisa, mas tenha um foco principal. O que você não pode ser é virar o que o pessoal fala galinha, né? A galinha, ela faz um monte de coisa, né? Ela não corre direito, ela não voa direito, não nada direito, então faz um monte de coisa, mas não faz nada direito, né? Então, esse também não é bom, tá? Até assim para sua carreira, né? A sua carreira você precisa ter um foco, né? Então, no momento que você começar a procurar oportunidade, né, ou até você mudar de carreira, né, tem uma carreira, quer mudar para outra, né, você precisa mudar o seu foco, tá? Isso até aconteceu comigo, né? Em certo momento da minha carreira eu era um desenvolvedor Oracle, né, e aí a partir de certo momento eu decidi mudar para desenvolvedor Java, né? Então algumas mudanças, aí você precisa também mudar o seu perfil, então aí você tem um foco diferente, né? Aí muda os seus estudos, enfim, certificações, né? Aí a coisa muda, tá? Então, e aí falando de mercado, né? Será que vale a pena, né? Assim, o que o mercado acha se você for um cara Dev Multitask? Aí eu vou dar aquela resposta, né, que todo arquiteto adora falar, que depende, né? Sênior também, né? Desenvolvedor sênior também adora falar depende, né?
Que nesse caso, eu acho que dá para dar uma generalizada pela minha experiência, né, que eu já trabalhei em empresa pequena, empresa grande, multinacional também, né. Eu vejo da seguinte forma, né, empresa brasileira, no geral, ela gosta de um cara com perfil multitask, né, um cara que faz lá um pouquinho de tudo. Tá? Normalmente ela é favorável, né, então... isso talvez pode ser, tá, estou falando que mas pode ser um critério de desempate, tá? Se tem uma pessoa lá que conhece uma linguagem só, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa conhece muito bem C Sharp. Aí tem outra que conhece muito bem C Sharp, mas ela conhece ali o básico de Java, conhece o básico de Python, tá? Conhece ali o básico de alguns bancos de dados. Aí talvez ela tenha preferência na vaga. Tá? Porque às vezes a empresa que está contratando, ela tem sistema nessas duas linguagens, né? Ou às vezes ela está contratando um cara ali de C Sharp que ela quer migrar lá de Java para C Sharp, por exemplo. Né? Então, às vezes para a empresa é interessante ter alguém que conhece mais de uma linguagem, né? Então é bom. Então eu acho que no geral o mercado gosta, tá? A empresa brasileira gosta. E principalmente startup. Tá? Startup adora um cara que sabe muito, porque startup, vou falar pelas maiorias das startups aqui no Brasil, elas não têm muito dinheiro. Tá? Esqueçam aquela coisa que você vê na TV, startup americana, não sei o que. Não. Tá? Aqui no Brasil a coisa é diferente. Tá? Pode ter um investimento anjo, enfim, mas eu vou falar pela maioria. Tá? A maioria não tem dinheiro para contratar um monte de gente. Tá? Ou pode pensar uma empresa pequena também, tá? A mesma coisa. Ela não vai ter dinheiro para contratar um DBA, né? Mas aí ela pode contratar uma pessoa que conhece banco de dados, tá? Eu já trabalhei em empresa, acho que foi uma das menores aí que eu trabalhei, que eu fiz tudo. Assim, eu instalei o Linux, eu instalei o Oracle, aí na época era o Oracle Portal, aí fiz desenvolvimento em Java, então assim, era tudo, e ainda não tinha assim versionamento aí. Aí eu instalei ali, acho que um SVN ali na máquina para ter um versionamento, então aí você acaba fazendo tudo, né? Então, startup valoriza, tá? Agora, e quando isso não é legal? Tá? Eu acho que assim, talvez não é legal, que assim não valoriza muito, tá? Eu acho que sempre é legal, tá? Na minha opinião. Mas eu acho que quando talvez a empresa não valoriza muito, empresa multinacional, tá? Eu acho que normalmente não valoriza, porque vindo assim do mercado americano tem muita segmentação, né? Então muita especialização, né? Então o cara que é lá desenvolvedor Java, ele sabe tudo ali de Java, da JVM, tudo. Pergunta lá a especificação, ele sabe de cabeça, né? Mas aí você fala um pouquinho, isso aqui é de Python, ele fala, não, isso aqui já não... ele tem lá um foco principal, né? Então ali eles são, claro, são bem remunerados, tudo, mas assim, é como o mercado ali se define, né? Então, tem que mexer alguma coisa de rede, então que a gente ali está acostumado ali, vamos aqui arrumar aquele, não, chama um pessoal de rede para arrumar, tal. Então, às vezes você tem essa segmentação. Bom, mas assim, no geral, assim, dando uma olhada geral, mesmo assim, mesmo em multinacional, eu acho que ainda é positivo você ser multitask, porque se você não tem que fazer, tá, você vai ter que conversar com o time que faz. Tá? Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor, aí você tem que conversar com o DBA, que cuida do banco de dados. Então, numa outra empresa que você trabalhou, você que era o DBA, você que ia lá, criava o banco, não sei o que e tal. E agora você tem que conversar com o DBA. Então, você pode já, nessa conversa, né, nesse contato, já usar o vocabulário de DBA, né, até para ele ver que você entende do assunto, se não é um desenvolvedor que está totalmente alienado, né, você já tem um pouquinho de experiência, tá, então ele até se sente mais seguro em conversar com você, que você vai falar alguns conceitos aí e ele vai entender, né? Ele vai ver que você sabe, então para ele vai se sentir mais seguro de passar a informação para você, tá? E aqui também no canal também tem um mini curso, tá, de SQL, se você não sabe nada de banco, dá uma olhada lá depois, tá?
Se você chegou até aqui, por favor, aí assina o canal, né? Compartilha com o pessoal. E para fechar aqui, se você acha que é meio exagerado, né? Fala, nossa, mas puta, eu já acho um saco, eu tenho que ficar estudando, ai, tem um monte de padrão, um monte de coisa, ai, daquele Java agora que a cada 6 meses lá tem uma versão nova, que sai coisa nova, eu tenho que estudar. Nossa, mas aí agora você está falando para eu estudar outras linguagens também, né? Pelo menos o básico. Nossa, mas será que eu consigo? Gente, se você parar lembrar um pouquinho, na época da escola, não era isso que você fazia? Era exatamente isso que você fazia? Né? Você tinha lá um monte de matéria, certo? Você tinha um monte de lição de casa, tinha que fazer, né? E daquela meia dúzia de matéria tinha uma outra que você falava, essa aqui não é tão chata a lição, né? Aí as outras você reclamava, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Então assim, o nosso cérebro ele está acostumado, tá? Ele consegue lidar aí com coisas bem diferentes e depois você estuda cada uma delas e você já cresceu assim, né, na escola desse jeito, né? Mesmo depois que você especializou, foi para a faculdade, também você tem um monte de matéria lá, né? Também é a mesma coisa, né? Então, acho que aqui na área profissional também aí vai de cada um, tá? Ah, mas eu preciso conhecer todas as linguagens? Aí eu acho que não, tá claro que não, tá? Mas eu acho que assim você pega aí as principais do mercado, tá? Principalmente se você é um cara que está procurando, né, oportunidade, você consegue ver aí pelas vagas, né, quais são as linguagens aí que o pessoal gosta mais, né? Aí você foca em uma, tá? Essa é a minha dica, foca em uma, e aí as outras você pega o básico. Beleza? Então era essa dica aí que eu tinha para hoje. Um abraço aí, até a próxima.